Sobre o time, temos que aguardar o que vai fazer o técnico Arthur Jorge, se preserva um ou outro jogador, até por causa dessa sequência, né? Domingo, quarta e sábado tem jogo com o Grêmio, então isso ele vai ainda decidir com toda a comissão técnica, com o departamento de saúde, e ele, todo mundo sabe, só confirma a escalação na pré-eleição. Mas uma coisa é certa, a volta de Lucas Romero. Para começar, acho pouco provável, mas pelo menos no banco, o volante argentino estará, ele que vem treinando com bola já os últimos dias. Normalmente, Caio Jorge ainda não volta. A gente trouxe todos os detalhes aí dessa situação do Caio Jorge. Hoje, o Caio Jorge está bem melhor, questão do pubis está recuperado, tem ali uma inflamação em um nervo no abdômen e é esse o último incômodo que ele teve, mas há uma expectativa de melhora boa aí nesses próximos dias, para quem sabe até estar à disposição no sábado diante da equipe do Grêmio. Nada além disso para o torcedor aí criar menos, alguns apenas, né? Criar menos teoria de conspiração, que isso não ajuda absolutamente em nada. Agora, a grande notícia da terça-feira é sobre Arthur Jorge. O Cruzeiro surpreendeu a todos e anunciou a presença aí de Arthur Jorge até 2030. É isso mesmo, o contrato era até 2027 e o Cruzeiro prorrogou o vínculo do Caio Jorge, do Arthur Jorge, melhor dizendo, até 2030. O do Caio Jorge já tinha sido renovado já anteriormente. E aí a gente foi buscar algumas informações, claro que é uma valorização do trabalho, mesmo com pouco tempo, do Arthur Jorge e as partes trabalhando num projeto de longo prazo. Tanto da parte do Arthur Jorge quanto da parte do Cruzeiro, todo mundo entendendo que o Arthur Jorge ele terá total autonomia para seguir todos os processos que tem que acontecer na Toca da Raposa 2 para que o Cruzeiro possa ter aí um time vencedor. Obviamente, isso vai passar por contratações ao longo aí de todas as janelas que o Arthur Jorge vai ter, trabalhando em conjunto com o departamento de futebol para se buscar contratações pensando sempre em agregar o nível da equipe. Então, o Arthur Jorge muito feliz com esta possibilidade, o Cruzeiro também, e é aquilo que a gente já vinha falando, inclusive, sobre dar total respaldo, uma espécie de chave da Toca da Raposa 2 para o Arthur Jorge, e isso deixou todo mundo bem feliz. Portanto, renovação até 2030, não teve nada de chegar proposta e aí o Cruzeiro correu e acelerou para renovar. Claro que em uma renovação você estabelece novos valores em todos os casos, salário, multa e por aí vai, mas o Cruzeiro está muito feliz, da parte do Arthur Jorge também, todo mundo bem feliz com a oportunidade de se fazer um projeto longo e vencedor, tipo o que fez o Palmeiras com o técnico Abel Ferreira. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreve no canal e bora para mais conteúdo do Cruzeiro, hein? Fala aqui nos comentários o que você achou sobre a renovação do Arthur Jorge. Foi muito precipitado o Pedrinho tá fazendo essa renovação. O Pedrinho acertou nessa renovação, se espelhando no Palmeiras para estar fazendo um trabalho de longo prazo. Na minha opinião, ele acertou a estar renovando até 2030, porque o Arthur Jorge já demonstrou que, mesmo que seja em pouco tempo de trabalho, já chegou, tá arrumando a casa e vamos estar confiando no trabalho do Arthur Jorge para ele estar fazendo uma reformulação nesse time, porque precisa. Esse plantel a gente já sofreu com ele no ano passado, porque quando a gente mais precisou de estar ganhando o jogo e estar decidindo algumas partidas, desse elenco pipocou. Então que o Arthur Jorge possa estar fazendo um belo trabalho no Cruzeiro e até mesmo um trabalho de reformulação dentro da Toca da Raposa do elenco do Cruzeiro. Tudo bem? Vamos falar de futebol, meu velho? Partiu, meu amigo. O Cruzeiro que entra em campo hoje em busca de mais uma vitória na Copa da Libertadores da América. Hoje o Cruzeiro jogando contra a Universidade Católica do Chile. É jogo de Libertadores, galera, no Mineirão, às 7 horas da noite. Gente,
o Cruzeiro voltando a jogar uma partida de Libertadores no Mineirão depois de 6 anos. Hoje é dia para os jogadores e para os torcedores deixarem a alma em campo. Cruzeiro já divulgou uma parcial de ingressos, mais de 40 mil ingressos vendidos para essa noite no Mineirão. Quer dizer, é para passar dos 50 mil torcedores hoje no Gigante da Pampulha. E é também para buscar essa segunda vitória na fase de grupos da Libertadores. Na primeira rodada, a gente lembra rapidinho aqui, o Cruzeiro venceu fora de casa, jogando contra o Barcelona de Guayaquil, o Barcelona de Equador, né? É para vencer em casa e para não deixar o Boca Juniors disparar nesse grupo. Porque vamos dar uma olhadinha na tabela aqui, ó. O Boca já está com 6 pontos na liderança do grupo D. O Boca ontem venceu o Barcelona de Guayaquil por 3-0. Então, hoje, uma vitória do Cruzeiro importantíssima para não deixar aqui, ó, o Boca disparar nessa liderança do grupo D da Libertadores. Agora, o artilheiro do time continua fora. Ah, pois é, o Caio Jorge, né? O Caio Jorge até que jogou nessa estreia contra o Barcelona de Guayaquil, mas ficou fora da última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. E aí, para essa partida de hoje, ele não foi relacionado. O que tá rolando com o Caio Jorge? Gente, desde a final do Campeonato Mineiro, o Caio Jorge tem reclamado de algumas lesões, né? Logo depois da final, ele sofreu um trauma no pé, né? E isso o tirou de 4 jogos do Brasileirão. O problema que ele está sentindo agora é uma lesão no pubis. E essas dores no pubis já estão sendo tratadas desde janeiro. Então o Caio Jorge está nesse tratamento e agora esse incômodo está deixando o Caio Jorge fora desses jogos seguidamente, né? Um cara que faz muita falta pro ataque do Cruzeiro, um cara que já marcou 14 gols nessa temporada. Mas tem notícia boa também vindo do departamento médico. O Romero, né, volante cruzeirense, está liberado do departamento médico e foi relacionado para essa partida. O Romero, ele sentiu dores na coxa e ficou fora dos últimos 3 jogos do Cruzeiro. Contra o São Paulo pelo Brasileirão, na estreia contra o Barcelona de Guayaquil, e na Libertadores, né, e contra o Bragantino. No último jogo, o Gerson entrou no lugar do Romero, fez a dupla com o Lucas Silva e jogou muito bem. Então vamos ver como é que o Arthur Jorge vai conseguir encaixar o Romero agora, né? Já que ele está liberado pelo departamento médico e está junto e à disposição do grupo. E como que o Arthur Jorge deve montar o time? Pois é, vamos dar uma olhada na provável escalação aqui. E a gente está colocando aqui o mesmo time que jogou contra o Bragantino e conseguiu a vitória de virada por 2-1. Matheus Cunha no gol, Fagner na direita, conseguindo aí se destacar como o lateral direito titular. Na dupla de zaga, Fabrício Bruno e Jonathan Jesus, mais uma vez o Jonathan Jesus, a gente colocando ele aqui no lugar do Djalma, e aqui o Kaique na lateral esquerda. No meio de campo, como o Romero ainda está voltando, a gente não está colocando o Romero como titular aqui não. Então, na volância aqui, Lucas Silva junto com o Gerson, os dois jogaram muito bem contra o Bragantino, Christian, Matheus Pereira e Arroio, e lá na frente, mais uma vez, sem o Caio Jorge, o Neiser Villarreal. Neiser Villarreal, que deixou dele no jogo contra o Bragantino, mas também perdeu muitas oportunidades. Perdeu oportunidades porque ele participou da criação das jogadas. Um cara muito rápido e pode deixar o golzinho dele também no Mineirão hoje. A torcida tem que apoiar o Neiser, porque perdeu alguns gols no jogo contra o Bragantino, mas deixou dele também. O atacante tem que sempre deixar o gol dele e o Neiser fez o papel dele também. Deixou a marca. Agora, falando de Arthur Jorge, o Cruzeiro surpreendeu e já renovou o contrato com o técnico. Gente, surpreendeu demais da conta, porque o Arthur Jorge foi anunciado no dia 23 de março. Quer dizer, tá batendo um mesinho agora que o Arthur Jorge chegou no comando do Cruzeiro, né? Esse contrato, quando ele assinou, foi até o fim de 2027. E é o que acontece normalmente. Normalmente é assim. O técnico chega, assina o contrato até o fim da temporada, até o fim do ano, né? Até o fim do ano seguinte, que foi o caso do Arthur Jorge até 2027. Aí, 4 jogos depois, em que ele conseguiu 3 vitórias e 1 derrota, o Cruzeiro ontem anunciou um contrato prorrogado até 2030. Quer dizer, ainda tem 2026, 27, 28, 29 e até 2030. Movimento muito ousado, mas que pode ser muito importante nesse momento do Cruzeiro, né? O Arthur Jorge
tem uma boa relação com o Cruzeiro. O Pedro Lourenço, que é o Pedrinho, né, o dono da SAF do Cruzeiro, disse que confia no potencial do Arthur Jorge e que, além disso, está todo mundo atrás de um grande técnico. O Pedrinho entende que o Arthur Jorge é esse grande técnico e quis garantir a permanência do português. Esse tipo de contrato mais longo, o que faz? Blinda o clube e também o próprio técnico. Porque, por exemplo, com um contrato até 2030, com multas e acordos que esses contratos normalmente têm, o Cruzeiro não vai sair demitindo o Arthur Jorge, né, depois de uma sequência negativa ou então de uma pressão da torcida. E tem outra. O Cruzeiro já ofereceu, por exemplo, um contrato longo de 5 anos para o Leonardo Jardim. Aí o Leonardo Jardim não aceitou, saiu. 3 meses depois, fechou com o Flamengo. O próprio Arthur Jorge, depois de ser campeão brasileiro e da Libertadores com o Botafogo lá em 2024, saiu do Botafogo. Então agora é papel assinado até 2030. E a gente tem aqui no futebol brasileiro um grande exemplo de sucesso de um trabalho duradouro com o técnico português. Quem que é? O Abel Ferreira, né, técnico do Palmeiras. O Abel, que já foi campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, já foi jogar Mundial. Então, assim, é um exemplo que o Cruzeiro está se espelhando também nessa longevidade, né? Inclusive, Palmeiras sempre brigando por títulos, né? E hoje é o líder do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Cruzeiro com esse exemplo com o Arthur Jorge também. Desejando aí, ó, boas energias até 2030 nesse trabalho. comendo pão de queijo, meu amigo. Muito tempo, hein, Marcelão? Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreve no canal e bora para mais conteúdo do Cabuloso, hein?